pessoal, boa noite, que Deus abençoe a todos grandiosamente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está começando mais um programa Resgatando Almas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, comigo, Pastor Luiz. Nós estamos aqui diretamente do altar da Igreja Pentecostal Caminho das Águas de Campo Grande, aonde Deus me instruiu para levar a palavra até o Senhor, até a senhora. Lembrando que daqui a pouquinho vamos fazer a oração da fé. Já prepara aí o teu copo com água, que ao término desta palavra nós vamos estar levando a oração da fé até o Senhor e até a senhora, ok? Vamos apresentar a Deus esse programa de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos ao Senhor esse programa. Meu Deus, que essa palavra que o Senhor vem colocando em nossos corações venha chegar ao máximo de pessoas. Aonde houver alguém doente, trancado, amarrado, aonde houver uma pessoa sofrendo, meu Deus, que a Tua palavra toda poderosa chegue até ela e venha limpar, cuidar, transformar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga graças a Deus. Estou com dois objetos aqui simbolizando duas algemas. Você sabe que a algema, ela impede a mobilidade de uma pessoa. Ela serve para prender essa pessoa. Ela serve para limitar essa pessoa. E hoje eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, levar essa visão espiritual até o Senhor e até a senhora, ok? Você sabe que muitos de nós ficamos presos a muitos conhecimentos humanos, a muitos conhecimentos naturais, e deixamos de prestar atenção naquilo que Deus tem para a gente. Preste bem atenção, preste bem atenção. Eu lembro que na palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele nos deu uma ordem quando nós recebêssemos o Espírito Santo. E só que essa ordem, ela não tem sido cumprida por muitos. Por muitos, não estou dizendo por todos, porque o Espírito Santo, ele realmente, quando vem sobre uma pessoa, essa pessoa vai obedecer o que Deus quer. Porque quando o Espírito Santo batiza uma pessoa, quando ele vive dentro de uma pessoa, essa força espiritual, essa força que não vem do homem, que não vem do natural, essa força que é uma força de outro mundo, é uma força divina, ela vai te convencer do que você tem que fazer. Mas tem muitas pessoas hoje na igreja que ela julga a si mesmo ter o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, por que não faz aquilo que é ordenado por Ele? Antes do Senhor Jesus partir para o reino dos céus, Ele deixou uma última missão para a gente, um último ensinamento para cada um de nós. E Ele disse isso porque é isso que é a vontade de Deus para nossas vidas. Então eu estou aqui com dois objetos nas minhas mãos, que representam algemas, e eu vou simplificar. Essa palavra de hoje, ela vai simplificar para a senhora e para o senhor o que o Senhor Jesus quis nos ensinar, tá? Eu gosto de fazer esse tipo de trabalho desse jeito aqui, para que a senhora e o senhor possa entender o que Deus quer para a gente. Veja bem que no livro de Atos, 1:6 diz assim, então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino de Israel? Ele está perguntando ao Senhor Jesus se chegou o tempo de restaurar o reino, de mudar. E o Senhor Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Saber de tempo, de época, que vai acontecer algo, alguma coisa, é o tempo de Deus, a exclusividade dele. Não nos compete a mim, nem o Senhor, nem a nenhum de nós saber disso. E o Jesus continuou, olha o que ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e em Samaria, até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Veja bem que a última mensagem que o Senhor Jesus deixou foi essa: mas recebereis poder quando descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas.
Veja bem que o Senhor Jesus disse: quando nós recebemos o Espírito Santo, nós não ficaríamos plantados numa igreja, nós não ficaríamos plantados somente numa cidade, num bairro. Ele disse: quando nós recebemos esse Espírito, nós iríamos levar essa dádiva, essa bênção, esse poder, essa autoridade para outras pessoas em todo o mundo, em toda nação, em cada nação dessa terra, em cada canto do Brasil, em cada fim de mundo. Pois que ele disse, até os confins da terra. Mas muitos de nós confundimos isso. Às vezes a senhora, o senhor, para de beber, para de fumar, para de ir para a balada, para a vida noturna, casa, e por ter uma vida que hoje ela não remete mais problemas, a sua vida ela passa a ser tranquila. E as pessoas confundem isso com o Espírito Santo. Ela confunde porque ela parou de beber, porque ela parou de fumar, porque ela parou de arrumar problema. Então a vida dela se torna uma vida mais tranquila. E na cabeça dela, ela acha que ela tem o Espírito Santo. Pelo fato dela estar cantando na sua igreja, pelo fato dela estar levando a palavra para outras pessoas ali daquele ministério, ela acha que ela está fazendo a vontade de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou que o teu espírito era para ser levado para pessoas que não conhecem. Que vantagem nós fazemos se nós pregarmos para pessoas que já têm o Espírito Santo? Que vantagem nós teremos se nós ensinarmos todos os dias as pessoas que já estão convertidas? O Senhor Jesus disse, nós fomos chamados para os pecadores. Ele mesmo disse: eu vim para os pecadores, assim como os médicos são para os doentes. E nós somos chamados para ser imitadores do Senhor Jesus. Então, minha senhora, meu senhor, veja bem, às vezes a senhora está numa algema espiritual, o senhor está numa algema espiritual, limitado, amarrado, e não tem entendido qual é a vontade de Deus. Não tem entendido. Porque, veja bem que, olha só, olha o que essa algema me faz, ela impede que eu abra a mão, ela impede que eu faça mais. O mal ele tem agido dentro das igrejas. As pessoas, elas não estão mais trabalhando, não são todas a sua maioria, mas eu quero dizer para a senhora, para o senhor, que se nós não cuidarmos da base, que é os obreiros, que é os pastores, os missionários, se nós não cuidarmos daqueles que têm a capacidade de levar a palavra para o mundo, para levar a palavra para os confins da terra, como que nós vamos ter uma igreja forte, se a base não é forte? Se a base não entendeu isso, eu quero te fazer uma pergunta. Vamos ver se a senhora, o senhor está limitado. Vamos ver se a senhora, o senhor é um crente limitado. Vamos ver se o Espírito Santo realmente ele está na senhora. Se o teu pastor hoje te chamar para ir lá para Moçambique, na África, por exemplo, aonde nós estamos abrindo uma igreja, aonde aquele povo está lá sedento para ouvir a palavra de Deus, aonde aquele povo está sedento para conhecer o Espírito Santo, ser tocado pelo batismo do Espírito Santo. Eu quero te fazer uma pergunta, meu senhor, minha senhora. Será que a senhora teria disponibilidade hoje de ir para lá? Será que o senhor teria a disponibilidade de largar tudo aqui para ir viver lá? Será que o senhor largaria a sua casa, o seu conforto da sua casa, a sua cama macia? Será que o senhor largaria o seu carro, largaria o chuveiro quente para ir morar numa casa de pau a pique? Tomar banho talvez gelado? Tem que ir num banheiro bem simples, porque lá a dificuldade é grande. Será que o senhor, a senhora largaria todo esse conforto para levar a palavra, para que o Espírito Santo fosse tocado naquele povo? Então são essas perguntas que a senhora, o senhor tem que fazer para você. Quando nós pregamos no conforto do nosso bairro, no conforto da nossa casa, saímos da sua casa até a igreja são 10 minutos, da sua casa até a sua igreja é 1 hora de viagem, mas você tem o seu carro, você tem o ar-condicionado da sua casa, daqui 1h30 você vai estar dentro da sua casa, deitado no conforto da sua casa. Será que isso é o que o Senhor Jesus deixou como ordem? Ele disse que se nós recebêssemos o Espírito Santo, que nós seríamos testemunha dele até os confins da terra.
Você veja bem, minha senhora, meu senhor, que Paulo viajou pela Ásia inteira, levando a palavra de Deus. A vida de Paulo correu risco, todo o percurso que ele serviu a Deus, mas em todo o tempo, Deus guardou Paulo. Paulo só foi para a glória quando nosso Deus, ali viu que o tempo dele na terra tinha passado. Então você tem que fazer essa pergunta para a senhora, para o senhor: será que o seu pastor hoje dá uma ordem para você, meu amigo, minha amiga, ir para os confins da terra? Será que você iria de bom grado, reclamaria, baixaria a cabeça, arrumaria uma desculpa? Será que você não está limitado e ainda não viu? Será que o diabo não tem te amarrado, ainda não viu? Hein? Olha aqui, nós estamos talvez algemados dentro da igreja. Nós estamos aqui, minha senhora, meu senhor, no reino do diabo. A Bíblia diz que nós estamos aqui, que esse mundo já tem um príncipe, e é o príncipe dele que nós temos que lutar contra. Quantas pessoas agora estão na mão do inimigo? Quantas pessoas agora estão se suicidando? Quantas pessoas agora estão desesperadas? Quantas pessoas agora estão em lugares perigosos, lugares difíceis? É o acesso do poder público, difícil o acesso de muitos, mas nós fomos chamados para ir até essas pessoas. Não ter medo do homem, não ter medo das coisas desse mundo, porque o que está em nós é maior. O Senhor Jesus diz que está em nós é maior do que está no mundo. Aí eu quero fazer uma pergunta: será que a senhora, o senhor que está me ouvindo agora, que diz ser um pastor, um presbítero, que diz ser meu filho e minha filha, um homem de Deus, será que se te mandar ir agora para os confins da terra, aonde você vai ter, meu amigo e minha amiga, que se ausentar por um tempo da sua família, do seu conforto, você teria esse amor dentro do Senhor, dentro da senhora, para poder levar a palavra de Deus até lá? Hein? Porque se não fizer isso, também está algemados. Talvez a senhora prega todo dia para as mesmas pessoas. Talvez o senhor prega todo dia para as mesmas pessoas. Talvez você prega todo dia para as mesmas pessoas. As mesmas pessoas que você vê, as mesmas pessoas que estão ali, talvez já tenham a vida transformada, já conhecem o Senhor Jesus. Mas quantas pessoas aí no mundo afora não conhecem o Senhor Jesus? Quantas? Essa é uma pessoa que não sai do seu bairro, que não sai da sua cidade. São pessoas que ficam somente no conforto da sua casa. Mas há também outro tipo de algema. Há também essa algema aqui, ó. Ela te dá um pouco mais de mobilidade, mas também é uma algema. Também ela te limita. Quantas pessoas elas saíram de um conforto para fazer a obra de Deus? Ela chegou até viajar para outro país, viajar para outro mundo, mas chegou de um tempo para cá, ela acha que ela já não tem mais que sacrificar, ela acha que já não tem mais do que abrir mão, porque ela já abriu muito. Uma vez eu cheguei para o meu pastor e falei assim para ele: pastor Samuel, eu já dei tudo para Deus o que eu podia dar, eu não tenho mais para dar para Deus. Isso quando eu era um menino lá atrás, na fé. E ele chamou minha atenção e falou: meu filho, você ainda não deu nada para Deus, você ainda não tem nada para dar para Deus. E olha que eu já tinha abrido mão de muitas coisas, ao meu ver, já tinha largado meu trabalho, eu já tinha deixado a vida familiar com minha mãe e com meu pai para trás para servir a Deus. Eu já tinha saído de uma cidade e fui para outra cidade. Eu dormia dentro da igreja. Então, na minha cabeça, eu achava que eu estava fazendo muitas coisas para Deus, que eu estava arrebentando, mas eu estava assim ainda algemado. Eu tinha feito um pouco mais do que muitos fariam ou vão fazer, mas estava algemado, estava preso ainda. Eu só não estava muito amarrado, mas eu estou agora um pouco mais solto, mas ainda amarrado. Eu estava, até eu entender que o Senhor Jesus disse que o nascido do Espírito, meu amigo, minha amiga, não tem onde reclinar a cabeça. O nascido do Espírito, aonde Deus mandar ele vai, aonde Deus botar ele vai. É como um vento, não sabe onde nasce, para onde vai, onde vai chegar, onde vai estar. Então o nascido do Espírito, ele não tem que questionar. Se o Espírito Santo direcionar, ele vai ter que ir, ele vai, e de bom grado, porque o Espírito Santo, meu amigo, quem tem o Espírito Santo tem amor, tem paz. Então preste bem atenção. Lembra de Daniel, que foi levado cativo para Babilônia? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego,
que foram levados cativo na Babilônia. Esses homens não se renderam aos costumes daquele lugar. Eles não foram influenciados pela Babilônia, mas eles influenciaram na Babilônia. Presta atenção, eles foram para a Babilônia. Eles não foram influenciados pelo aquele povo pagão. Eles não foram influenciados por aquele povo que não conhecia Deus, mas eles influenciaram aquele povo, aquela nação, a ponto do rei Nabucodonosor, após Deus ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha, o rei Nabucodonosor reconheceu a grandeza de Deus. Ele disse: não há Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego que possa livrar da fornalha. Veja bem que aqueles homens saíram de Israel, foram levados cativos para uma terra, mas chegando lá, eles mostraram o tamanho da glória do Deus dele. Talvez Deus quer tirar o senhor, a senhora, desse conforto que você está. Deus quer tirar você, obreiro, você, membro, você, pastor, você, presbítero, você que está aí fazendo a obra de Deus, esse conforto, para tirar para a Babilônia. Ele quer te colocar na Babilônia, Ele quer te colocar lá, minha senhora, meu senhor. Mas para isso, você vai ter que arrebentar essa algema. Para isso você vai ter que arrebentar, e só você pode arrebentar, só você pode desprender, porque a decisão é sua. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a Babilônia. Chegando lá, meu amigo, minha amiga, o povo pagão conheceu o tamanho do Deus deles, através de Daniel jogado na cova de leão. Porque quando Deus te botar na Babilônia, você vai sim, meu filho, passar necessidade no início. Talvez você indo para a África hoje, você não vai ter o conforto que você tem na sua casa. Talvez você indo para a Ásia ou para outro país, que tem a necessidade da palavra de Deus, você não vai ter esse conforto, você não vai ter o seu carro do seu lado, você não vai ter o que você tem hoje. Mas é questão de tempo, porque o que está no Senhor, o que está na Senhora, vai mudar a situação daquele povo, e todos vão saber o tamanho do seu Deus. Daniel reinou, meu amigo, praticamente na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego praticamente reinaram na Babilônia. Eles foram conhecidos pelo servo, como servo de Deus Altíssimo, foram honrados. O que parecia problemas para eles, no final foi o que? Bênção para todo aquele povo. O que parece problema para você hoje vai ser bênção para aquele povo. Então levanta a tua cabeça. Se o Senhor tem realmente o Espírito Santo, não se limita a falar em línguas para essas pessoas que você conhece todo dia. Levanta, erga-se, se disponibiliza para ir para o mundo todo, porque há pessoas necessitando. Talvez nem seja no mundo, mas no seu bairro, na sua rua, na sua casa, no Brasil inteiro precisa de pessoas. Tem lugar no nosso país que precisa da tua fé, que precisa da sua garra. Levanta a cabeça, minha senhora, meu senhor. Você pode fazer mais em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora para que Deus possa arrebentar essa algema espiritual. Ele disse: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Você vai levar essa palavra num grupo indígena, você vai levar essa palavra na organização quilombola, aonde tiver uma pessoa sofrendo. Você vai entrar nos confins da terra, nos confins do Brasil. Você tem que sair desse conforto, minha senhora, meu senhor, porque Deus quer que todos recebam esse Espírito, conheçam a sua palavra. E tem gente hoje ainda em certos lugares que nunca ouviu falar no Espírito Santo. Isso é fazer a obra de Deus. Sai do conforto, abre a sua cabeça, arrebenta essa algema, arrebenta esta algema. Só depende de você. Deixa de ser algemado, deixa de ser limitado, deixa de ser limitado. Seja um servo de Deus. Eu estou aqui no tempo da igreja Pentecostal Caminho das Águas. Eu já fui para cá, já fui para lá, já fui para cá, já fui para lá. Aonde Deus me manda, eu estou indo. Aonde Deus me manda, eu vou. Não importa se vai ter uma pessoa, se não importa se vai ter centenas, dezenas, milhares de pessoas que me pregar, não importa. Não importa se eu chegar no lugar, ainda não tem membros, mas o meu Deus, Ele vai prover. Porque sei que o meu Redentor vive, e Ele é comigo, e Ele vai honrar a minha fé, porque nós estamos para ganhar almas. Deus só precisa de um soldado, Deus só precisa de uma pessoa com fé para isso. Se disponibiliza, minha senhora, meu senhor, porque muito mais Deus tem para dar. Fazer a obra de Deus não é pregar todos os dias para as mesmas pessoas. Fazer a obra de Deus não é ficar no conforto. Fazer a obra de Deus é ir arrancar a alma da mão do diabo no inferno, dentro das fornalhas. Eu estou te convidando para ir para a Babilônia,
Estou te convidando para ir para a Babilônia, minha senhora, meu senhor. Glorificar o nome de Deus na vida daquelas pessoas que não conhecem Ele. Vamos parar de julgar as pessoas, vamos parar de apontar as pessoas e vamos fazer aquilo que o Espírito determinou: ide por todo o mundo, por todas as nações, aos confins da terra, pregar o reino de Deus. Pega o seu copo com água agora. Nós vamos orar para que, em nome do Senhor Jesus, essas algemas venham se quebrar na sua vida. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, para que essas algemas não venham mais te limitar, em nome de Jesus. Vamos lá. Preste atenção. Deus é contigo. Levanta a sua cabeça agora. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nas minhas mãos estão aqui 2 objetos representando algemas. E o Senhor sabe, meu Pai, que as algemas limitam. As algemas servem para prender, para amarrar, para impedir. E é isso que o inimigo quer, é isso que o diabo quer, meu Pai. Nos impedir de levar a Tua palavra. Nos impedir, meu Pai, de levar o Teu reino até os confins da terra, para que as pessoas possam ser libertas. Meu Deus, o dia que nós vamos nos reunir para ficar bem, meu Pai, vai ser o dia que todos nós se encontrarmos salvos no reino de Deus. Mas isso só vai acontecer na sua volta, meu Pai. Até o Senhor voltar, meu Pai, nós vamos, meu Deus, em nome de Jesus, lutar para arrancar da mão do inimigo, da mão do diabo, essas almas que estão sofrendo. Por isso, consagra esse copo com água agora, meu Pai. Liberta, cura, meu Pai, arranca da vida dessas pessoas as mazelas, as doenças, os problemas, para que, em nome do Senhor Jesus, o Teu poder possa ser visto, meu Pai, na vida de cada um de nós, e que nós possamos levar esse Espírito, levar essa garra, levar essa fé, levar, meu Deus, àqueles que necessitam a esperança, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram, em nome do Senhor Jesus. Que as algemas sejam quebradas, que as algemas sejam arrebentadas, que as algemas sejam hoje, meu Pai, estraçalhadas, despedaçadas, em nome do Senhor Jesus. Beba desta água agora e receba a cura, receba a força, receba a unção, receba o poder, receba a mente aberta, o Espírito de Deus, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Pai que está no céu. Se você crê, diga amém e graças a Deus. Beba da água. É isso aí. Deus te abençoe. Até o próximo programa.